Oiê, vamos falar de gramática? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar dos satélites do substantivo, ou seja, palavras que geralmente estão relacionadas com substantivos, que é o caso do artigo, numeral e interjeição. Então, o primeiro desses satélites do substantivo, que é o caso do artigo, vamos falar então de uma palavra que ela sempre vai acompanhar os substantivos e ela vai mudar no número, na pessoa e também no gênero. O artigo ele serve ou para particularizar uma existência, falando que é bem específico, ou se não para generalizar, falando que não importa quem que seja ou se precisa de algo específico. E eles podem ser classificados em duas classificações. A primeira, de que são os artigos definidos, que servem para particularizar ou especificar, e os artigos indefinidos, que servem para poder você generalizar. Para você poder ter um exemplo de um artigo definido, temos a seguinte frase: a mulher que nós esperávamos chegou. Então esse a ele serve para poder especificar mulher, e a gente pode ter as seguintes classificações do artigo definido: o, a, os, as. Enquanto isso, os artigos indefinidos, que é uma, uns e umas, ele serve para generalizar, então não está falando especificamente quem que é, ou se não foi apresentado na frase, diferente do artigo que já foi apresentado em uma frase ou um contexto. Em uma frase, por exemplo, uma mulher lhe telefonou, mas não disse quem era. É tão específico esse caso que a gente tem dos artigos acompanharem os substantivos que a gente pode inclusive colocar esse artigo antes de uma outra palavra, como é o caso de um verbo, para poder transformar ele em um substantivo. Perceba, por exemplo, quando eu falo o revoar de poucas asas. Enquanto eu tenho revoar como um verbo, eu posso ter o revoar, como a gente tem o caso de colocar ele agora como um substantivo. Além disso, o artigo ele também pode ajudar até mesmo na questão de a gente poder saber o plural e o singular também dos substantivos. Perceba que quando eu tenho palavras que geralmente não possuem o artigo na questão de poder identificar o plural e o singular, pode até dificultar para eu saber se é singular ou plural. Por exemplo, eu poderia falar para você: pegue lápis daquela caixa para pintar o desenho. Nessa frase não fica claro se eu estou falando mais de um lápis ou apenas um lápis. Assim como também tem a questão até do masculino e do feminino. Como, por exemplo, estudante ganha prêmio pela pesquisa. Eu não tenho certeza se eu estou falando de uma mulher ou se eu estou falando de um homem. E por fim, dos artigos, temos também que a situação do o e do ou até mesmo de seus variantes, pode ser para a gente poder vangloriar, ou seja, falar que alguma coisa ela é muito boa ou notória, ou se não, diminuir como se fosse no sentido de menosprezar. Por exemplo, eu poderia falar que Alessandro é só mais um professor, no sentido de que eu quero falar de que eu estou diminuindo a figura de professor. Ou se não quer falar que Alessandro é o melhor de todos. Então, utilizando o artigo para poder fazer uma especificação e enaltecer. E falando de outro satélite do substantivo, agora vamos falar dos numerais. São palavras que podem ou acompanhar um substantivo ou podem vir sozinhas com a função de um substantivo para poder falar da quantidade de alguma coisa. Ele pode funcionar de duas formas, como eu já tinha falado, ou de adjetivo ou de substantivo, ou de informação de uma coisa ou como uma coisa. Se eu tenho, por exemplo, 3 livros, eu estou fazendo então a informação de falar a quantidade, então eu tenho um numeral com função de adjetivo. Quando eu falo eu quero o 3º livro da estante, eu estou então dando uma função de substantivo, como nome de coisa. E nós temos 4 classificações para poder falar de numeral. Nós temos o cardinal, o ordinal, multiplicativo e o fracionário. O cardinal ele serve para poder dar a quantidade de alguma coisa. Como por exemplo, eu tenho das palavras 1, 2, 3, 4, 10, 50, 5 mil. O ordinal serve para eu poder falar a ordem de alguma coisa. Então eu tenho esses números. Sempre que você fizer acompanhamento, você tem que colocar todos os números de forma ordinal. Como é o caso de eu ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, vigésimo, 24º, centésimo, 21º. O multiplicativo, como o próprio nome já diz, vai falar de quanto que se amplia do valor de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho de dobro, triplo e quádruplo. E é sempre muito comum que quando a gente fala de multiplicativo, a gente sempre salta do primeiro, do número 1, e vai para o número 2 para falar de dobro, e depois a gente vai seguinte. Você sabe dizer qual que é o multiplicativo de 1?
Escreve aqui nos comentários para poder saber. E por fim, nós temos os numerais que também são fracionários, ou seja, eles vão representar uma fração ou uma porção de alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem metade, um terço, um oitavo. Agora, pode ficar a dúvida quando a gente terminou essa coisa de numeral. Como que você pode fazer a diferença entre na questão de a gente ter uma quantidade ou na questão de a gente ter de não especificar quem é a existência? Perceba que quando a gente fala de quando é o artigo, a gente pode ter o seu plural, que é uns. Então perceba que em uma frase, como eu tenho, vi um homem estranho na rua, eu posso falar tanto da quantidade quanto de eu não especificar. Só que, se eu quero fazer como se fosse quantidade, a frase para eu botar no plural, eu teria vi 2 homens estranhos na rua. Então faria a diferença de vi um homem e vi 2 homens para saber que é numeral. Mas, quando eu falo que vi uns homens estranhos na rua, nesse sentido, eu não estou falando na questão de quantidade. Eu estou falando na questão de ser genérico, de não saber quem exatamente é. Fazendo, então, a diferença de para eu poder saber quando ele é quantidade, ou seja, de 1, 2, 3, ou quando não é específico, de e uns. E, por fim, como outro satélite do substantivo, temos a interjeição. A interjeição, ela serve como uma palavra que nós tentamos escrever exatamente como ela é pronunciada, ou se não é realmente uma palavra ou uma frase, para a gente poder denotar um sentimento. Claro que esse sentimento sempre vai depender do contexto, porque, por exemplo, a palavra nossa pode ser tanto espanto quanto alegria, como decepção. Ela é usada especificamente mais na questão de linguagem oral. É por isso que a gente vai ver com muita frequência as interjeições aparecendo ou em quadrinhos, ou se não, quando a gente tem o discurso direto. Ele pode ser assinalado ou com um travessão ou entre aspas para a gente poder saber quando que vai ser pronunciada essa interjeição. E lembrando, interjeição é quando a gente tem uma palavra. Por exemplo, a gente tem oba, viva, ufa ou nossa. Já quando a gente tem uma locução interjetiva, é que a gente tem mais de uma palavra para poder dar o valor de interjeição. Como no caso, por exemplo, de ora bolas, Virgem Maria, meu Deus, Nossa Senhora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da explicação. Inclusive, ficou com alguma dúvida na questão de artigo, na questão de numeral, na questão de interjeição, ou alguma outra coisa que a gente já falou das outras aulas, ou que você quer ver no futuro? Escreve aqui nos comentários para poder produzir um bom conteúdo para você. E eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida, inclusive comentando. Isso ajuda demais o canal, não só para poder fazer ele crescer, muito pelo contrário. Eu quero que ele cresça, mas eu quero que ele ajude também as pessoas a encontrarem conteúdos para poder conseguir continuar estudando e ver de forma facilitada a parte da gramática. Então isso ajuda bastante a poder chegar esse conteúdo em mais pessoas. Inclusive, se você quiser continuar estudando de forma autodidata, tem também o meu Drive com outros exercícios, com outras explicações e também com outros PowerPoints e PDFs para você poder continuar estudando a parte de gramática de forma autodidata. E se você quiser vir estudar gramática comigo no meu curso, tem também o meu curso aqui embaixo que você pode estudar comigo pelo uso do cupom com R$40 que você vai pagar pelo curso completo. Não é questão de mensalidade, você não vai pagar de novo no ano que vem. Esse é o curso completo, você pode pedir o reembolso em 30 dias, caso você não goste. E a gente vai fazer tanto exercícios, a gente vai aprender como a gente pode utilizar o conceito de gramática para poder responder algumas perguntas, para você se sentir confiável na questão da gramática. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui e ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha um bom dia e que você fique bem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!